Saudações rubro-negras, você que está ligado aqui no Identidade Rubro-Negra, peço ao senhor e à senhora, se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra do meu amigo Gustavo Gélio, ok? Aproveite que se inscreveu, deixe o seu like nesse vídeo que você vai assistir agora, comente e compartilhe. Isso é importante para a divulgação do trabalho do Gustavo Gélio frente ao canal Identidade Rubro-Negra. Fim de jogo, Flamengo 0, Botafogo 0, diante de 54 mil e tantas pessoas no Maracanã. Botafogo que veio com alguns desfalques relevantes, sem o seu miolo de zaga, sem o Arthur, jogador de lado, e sem o Savarino, o bom jogador Savarino. O Flamengo, todos já sabíamos, veio sem Gerson e Pulgar, os nossos dois volantes chamados titulares, né, muitas vezes. Ele veio no 4-4-2, um esquema que o Botafogo tentou espelhar durante a partida. Mas, antes de falar do jogo, do que foi o jogo nesse resumo, eu quero fazer algumas perguntas que eu acho que são necessárias. E aí vocês ficam para reflexão. O Matheus Gonçalves é esse jogador no qual podemos depositar nossas esperanças quando entra? É um jogador fisicamente privilegiado para jogar o futebol que se joga hoje? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta, Luiz Araújo é, de fato, um jogador para jogar 90 minutos ou, como muitos falam, é um jogador de meio tempo, 45 minutos. Muitos até dizem que é um jogador para segundo tempo. Terceira pergunta que eu faço. O Wesley, que é um bom lateral, um bom ala, o Wesley de fato é um jogador completo? Ou ele tem problemas seríssimos quando chega ao fundo para cruzar? Mais uma pergunta que eu faço a vocês. O Juninho é um substituto à altura de qualquer atacante que saia no Flamengo? Ou ele é um jogador limitado? É um jogador que só deve ser usado quando uma emergência muito grande? Outra pergunta que eu faço para vocês. O Pedro realmente está em condições de jogo? Que muita gente pediu o Pedro hoje. O Pedro entrou. O que o Pedro fez na partida hoje? A última pergunta que eu faço. Vocês concordam comigo que o grande problema desse time, como eu venho falando há um tempão, não reside na zaga, não reside na volância, claro, quando temos o Pulgar, o De La Cruz ou o Pulgar e o Gerson, mas sim reside na falta de um homem de criação, leia-se, substituto do Arrascaeta. Vocês concordam com isso? Então, essas perguntas que eu quero fazer de início para vocês, espero que vocês respondam aí nos comentários. Falando do jogo, o Flamengo, como eu disse, entrou com uma equipe no 4-4-2, com o Bruno Henrique e Pedro lá na frente. Começou até bem, né? Como a gente de costume começa, né? Pressionando o adversário, marcando saída de bola. O Botafogo, evidentemente, se retraindo, sabendo da qualidade do Flamengo e como normalmente o Flamengo faz. Se retraiu um pouco nos primeiros 15 minutos. A gente teve uma oportunidade ali muito boa, num rebate ali, uma bola que o Pedro acossou o zagueiro do Botafogo, a bola acabou sobrando, o próprio zagueiro do Botafogo tocou para o meio da área, sobrou a feição para o Luiz Araújo, que chutou, a bola ainda teve um desvio no meio do caminho, bateu no peito do Johnny e saiu. Foi uma grande chance ali que nós tivemos. Depois nós tivemos ali o Rossi, na saída de bola, visualizou o Cebolinha na última linha ofensiva e fez um lançamento espetacular. Cebolinha atacou o espaço, matou no peito, fez certinho como manda o figurino, mas entrou na área, mas parece que falta explosão ao Cebolinha. E o zagueiro chegou e tirou, desarmou. Na verdade, essas foram as duas únicas chances do Flamengo no primeiro tempo, embora tivesse aí 8 finalizações, essas duas grandes oportunidades que o Flamengo teve. Encontrou seríssimas dificuldades
na infiltração das jogadas, porque hoje nós não tínhamos o Arrascaeta, foi poupado hoje pelo Felipe Luiz. E aí, por isso que eu fiz aquela pergunta provocativa a vocês. É possível o De La Cruz, que hoje tentou achar algum passe lá para o atacante, mas não conseguiu, é possível o De La Cruz fazer essa função do Arrascaeta? Não, não é possível. É possível o Luiz Araújo, que no início do primeiro tempo jogou muito aberto, depois ele centralizou um pouco, às vezes ele até consegue um passe em profundidade, mas muito mais pelo alto em quem está atacando o espaço para fazer de cabeça do que propriamente por baixo. É possível ele substituir a altura um Arrascaeta? Não. Aí hoje na transmissão, o que eu já venho falando há 3 anos aqui, cara, 3 anos nesse troço, falando cadê o substituto / concorrente com o Arrascaeta. Então ficou muito claro no jogo de hoje, muito claro, essa dependência, e o Flamengo quase que se torna um time previsível e comum diante dos adversários quando você não tem um jogador desse quilate. Ou um jogador parecido, que tem as características parecidas, um jogador que esteja confortável jogar no setor que o Arrascaeta joga, porque vai saber o que vai fazer. Quando você não tem um jogador, isso desequilibra tanto quem está atrás na volância, dá insegurança, porque não sabe se o cara que vai tentar o passe que o Arrascaeta tentaria vai errar e vai gerar contra-ataque. Não dá confiança para o volante, inclusive, apoiar o Arrascaeta, né? Chegar do lado ali, para tentar criar uma outra situação, uma infiltração como um volante dentro da área. É isso que as pessoas não entendem. E o Flamengo hoje visivelmente sentiu essa falta absurda. Do Gerson também, que muita gente reclama do Gerson, que Gerson segura, que Gerson prende. O Gerson é um cadenciador de jogo. O Gerson é muito bom para o esquema tático do Flamengo. Basta ver o que aconteceu sem ele. Tanto jogando aqui na direita aberto, quanto jogando de volante, segundo volante. É um jogador que tem uma visão. Ele sabe certo quando prende e quando vai soltar e acelerar o jogo. E isso causa preocupação no time adversário, porque não sabe o que vai ser feito. Agora, quando você coloca o Everton Araújo, que é muito mais defensivo, né, e isso facilita para o time adversário marcar. Enfim. E isso foi o primeiro tempo do Flamengo. O Botafogo depois teve 3 chances no primeiro tempo, o Flamengo teve 2. Né? Mas a nossa zaga até que se comportou bem, na minha opinião. Não se comportou mal. O grande problema hoje do jogo residiu na ausência do Arrascaeta. Porque é o que eu falo aqui, meus amigos, há muito tempo. O setor ofensivo do Flamengo está muito mal. Cebolinha, tudo que tenta dar errado. O Bruno Henrique, tudo que tenta dar errado. O Michael também não está bem. E o Pedro, que hoje, visivelmente, na minha opinião, mostra que não tem como jogar 90 minutos. A gente não pode forçar. Essa aqui é a realidade dos fatos. Então o primeiro tempo foi 0-0, o Botafogo teve as chances dele lá, o Flamengo teve essas 2 chances aqui. E no segundo tempo o Botafogo teve um domínio praticamente pleno das ações. Foi muito mais perigoso do que o Flamengo, naquelas bolas longas nas costas da defesa, em algumas oportunidades conseguiu. Teve lá um chute do Marlon Freitas que o Rossi praticamente salvou o Flamengo de uma derrota, é verdade. E aí o Felipe Luiz começou a fazer as substituições, aos 15 minutos ele tira Pedro e Cebolinha, que não estavam jogando nada. Saindo Pedro e Cebolinha, entraram o Michael e o Juninho. E praticamente não aconteceu nada. A defesa do Botafogo adiantou suas linhas, ficou tranquila no segundo tempo. Praticamente a maior parte das jogadas de ataque foram feitas pelo Botafogo, buscando as laterais, as profundidades, embora a nossa zaga tivesse, na maioria das vezes, muito bem postadas, mas o Botafogo teve no segundo tempo muito mais perto da vitória do que propriamente o Flamengo. O Flamengo desorganizado em campo. Volto a falar, eu vou dar tempo para o Juninho, mas não é a praia do Juninho, evidentemente, tentar substituir o Pedro. É outra posição carente que o Flamengo precisa. E eu já estou falando isso há muito tempo. O Flamengo precisa de um 10 e precisa de um 9. Agora, não podemos negar que a má fase desses jogadores, Cebola, Bruno Henrique e Michael, tem sacrificado muito o ataque do Flamengo. Todos eles sem confiança para tentar jogadas, enfim, ajudam até na marcação, é verdade, mas
Isso não é o suficiente para uma temporada inteira. Espero que a diretoria se mexa nessa janela que chega agora no meio do ano, para trazer esses reforços e contando, claro, com a chegada do Jorge. Então, acabou sendo barato, na minha opinião, para o Flamengo esse 0-0, porque o Botafogo fez por merecer a vitória no segundo tempo. Essa que é a realidade. O Flamengo se encolheu, aí claro que o cansaço vem, a qualidade diminui um pouco com a entrada do Juninho, com a entrada do próprio Michel, que não está numa boa fase, e aí ficou aquele jogo de a bola ia lá na frente e voltava, e os caras martelando aí, e graças a Deus foi 0-0. Pior para nós, porque o Palmeiras parece que conseguiu a sua virada contra o Bragantino, e abre 4 pontos de diferença para o Flamengo. É isso, galera. Queria pedir a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra do Gustavo Gério. Repito, deixe o like, comentem, compartilhem os nossos conteúdos. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Saudações rubro-negras para todos. Valeu.